de documentário na mão da turma, mas uma coisa que eu peço. Cara, assim, ó, eu me divirto muito na gincana, adoro curtir. Quando eu tô participando de uma equipe, de fato, assim, né, quando as poucas vezes que a Ana sacaneou uma equipe e me botou como regente, eu digo sacaneou porque como eu sou um cara muito ocupado, às vezes eu não posso deixar de ir pro trabalho para ajudar a equipe. Mas eu odeio perder, então realmente eu sempre me doei muito. E às vezes o cara se magoa, né, cara? O cara vai lá, faz das tripas coração e aí perde. Pô, fico puto, né? Óbvio, sempre eu odiava perder, até bolinha de gude. Quando eu perdi, eu queria, a minha vontade era matar o sujeito que me ganhou. Eu pensava na morte do cara. Não, pai, meu pai, te confesso, ó, que criança. Isso a psicologia, depois tu vai estudar um pouco, a psicologia vai entender, mas a criança, ela passa por uma fase na vida de frustração, quando ela percebe que o adulto deixa ela ganhar. Aí ela fica brava, aí ela pede pro pai, pai, joga direito. E aí o pai dá uma forçadinha e ganha. Aí a gente fica puto, porque a gente percebe que não pode atingir o adulto. E eu pedia pro meu pai constantemente, quando ele ia fazer alguma competição comigo, eu sempre pedia, pai, faz de verdade, faz tudo o que tu pode. E aí quando ele ganhava, eu queria matar ele. Eu não falava na frente dele, mas depois eu saía chorando no cantinho e ficava pensando na morte dele. Galera, eu estou falando entre 6 e 12 anos, tá? Eu estou falando de um adolescente que está começando a entender como a coisa funciona. E é óbvio que na prática eu jamais o faria. Meia hora depois, 10 minutos depois, eu estava amando meu pai de novo. Era só um período de frustração absurdo. Certo? Então não tem, ó, o que eu quero te dizer com essa história é porque há uns 3 anos atrás nós tivemos problemas na gincana chatíssimos que atrapalharam os 2 terceirões. O desentendimento foi tamanho que, porra, sabe, tinha um clima ruim. Na chegada não era a galera feliz ali, era a galera se bicando, entrava o cabisbaixo, sabe, aquela ressaca de no outro dia ter discutido e brigado. Então tomem cuidado, vamos se doar, vamos tentar ganhar, mas vamos levar na esportiva. Por exemplo, o amigo comentou, né, que às vezes rolam umas provocações. Nós temos que levar na esportiva, temos que provocar, mas temos que levar na esportiva. Na hora que tu sentir que está passando do limite, né, a gente vai acabar todo mundo saindo perdendo, beleza? O foco esse ano o que é? Vestibular. Vestibular, cara. Vamos ganhar a gincana? Vamos. Mas se rolar provocação, nós vamos sair com classe. Vamos pelo menos fingir que não está nos afetando. É a melhor maneira. Ou bater. Certo? Ó, sangue só na saída, por favor. Só na saída. Ó, tô brincando. Galerinha, não entendo por que trocar de roupa, não tem vergonha de ir pra casa? Pega ônibus, não tem problema. Ó, macho que é macho, vai de pijama pra casa. Eu vou de pijama. Ô, galera, ó, deixa eu perguntar então, por que as coisas se matam, cara? Ó, se o cara faz assim, eu já entendo, ó. Temperatura mede a vibração das moléculas. Se a temperatura aumentou, a vibração aumentou e átomo que vibra mais ocupa mais espaço. Só um pouquinho menos de barulho, olha. Não puxa minha voz. A voz máxima. Então, ó. Quando a gente vai estudar dilatação, é importante saber que a dilatação ocorre sempre nas 3 dimensões. O mundo é tridimensional, o átomo é tridimensional. Mas, às vezes, eu estou interessado só no aumento de comprimento, às vezes só no aumento da superfície, ou às vezes só enquanto o volume aumentou. A maneira de calcular essas dilatações são todas iguais, seja ΔL. É a última vez, hein? Do que depende a dilatação linear? E aqui? Superfície inicial, volume inicial. Se tem a ver com material, também tem a ver com material. Material, as 3 primeiras letras do alfabeto, não pode esquecer, alfabeto, gama, alfa, beta, gama. E já que a dilatação térmica tem que ter a variação de temperatura. Vocês devem aceitar que matematicamente as fórmulas são idênticas. Se o cara sabe calcular dilatação superficial, ele sabe calcular linear e volumétrica. Obrigado. Existe alguma relação entre esses coeficientes de dilatação? Sim. Alfa? Tá, alfa sobre 2. Então eu prefiro assim, beta, 2 alfa. Gama, 3 alfa. Ou seja, o
usar no cálculo. Só lembre que é uma dilatação, que é uma aproximação, se ele te questionar sobre isso. Senão, nem pensa nisso. Aproximadamente, podemos dizer que o coeficiente de dilatação volumétrico é o triplo do coeficiente de dilatação linear. Show de bola? E aqui, cara, eu tive uma... Eu não sei, eu tive uma sacada na hora que eu estava lá no 3A, na hora que eu escrevi a palavra aparente, me deu um estalo. Passou. Então olha só, quando eu escrevi a palavra aparente, eu não sei o que tem. Eu pensei... Eu morri aqui. Só vim dar mais um beijinho. Manda umas fotos, a gente fica babando. Tchau, Karine! Ai, tadinha. Não fiquem tristes, sabe onde é que ela vai, né? Ela vai, eu não sei onde é que ela vai se casar. Goiânia. É, Mato Grosso do Sul, cara. Ela vai ficar numa cidade que é a quilômetros de Bonito. A cidade mais bonita do Brasil. Não, vai pra Goiânia. Certo? Não, Mas Mato Grosso do Sul e Goiânia só se mudou, porque era... Mas é pertinho, é relativamente pertinho. Porque até onde eu sabia, ela ia pra Campo Grande. Ela vai pra perto de Niquelândia. Ah, é? Então mudou. Porque ela é pra Campo Grande, então de repente ela não tá tão bem. Porque assim, ó, vou te dizer, se tu puder um dia, cara, pega a tua galera, tem albergue lá, tudo é baratinho de ir, se não for em alta temporada, é o lugar mais maravilhoso que eu já vi na minha vida. Tu poder tomar banho num rio com um monte de peixe à tua volta, aquela água cristalina. Né? E isso em vários lugares, não é só em um lugar, vale a pena. E não é muito caro não. Agora olha só, como eu estava te dizendo, quando eu escrevi o aparente, eu tive uma sacada, eu pensei comigo. Sempre que a gente ensina dilatação aparente, a gente o faz a partir da dilatação volumétrica. Foi o que eu fiz na aula passada, peguei um tonel de uma indústria, o estagiário encheu até a boca, quando esquentou, transbordou. Saiu pelo ladrão. Aí eu te mostrei que aquilo que vaza, que transborda, não é a dilatação verdadeira. Nós vimos que a dilatação que transborda é chamada de aparente, que é a dilatação verdadeira do líquido, menos a dilatação do recipiente, que cresce junto. Te mostrei, inclusive, que para calcular uma dilatação aparente, não é obrigado a calcular duas dilatações e subtrair. Tu pode fazer um cálculo só, mas aí tu calcula o coeficiente de dilatação aparente, que é o coeficiente de dilatação do líquido, menos o coeficiente do recipiente. Sempre que a gente vai dar aula de dilatação aparente, a gente fala de dilatação volumétrica. Eu não sei porque na hora que eu estava escrevendo o aparente, me veio na mente o seguinte: e vai que o sacana no vestibular faça assim, ó, uma barra, esquentou a barra, ela cresceu. Esse, quando ela cresceu, é o ΔL, não é? Aparente ou real? Real, a barra estava na minha frente, eu vi o tamanho dela todo antes, vi o tamanho dela todo depois, e vi que aquela diferença entre o quanto ela tinha e o quanto ela teve depois do aquecimento, é o quanto ela dilatou. Justo. Imaginem que ao lado dela eu bote uma outra barra, de mesmo tamanho inicial, mas feito de outro material, alfa A, alfa B. E que após aquecida, esta outra barra também cresce, e cresce mais que a primeira, ou menos, tanto faz. Este tamanho aqui, ó, pode dar a sensação, se tu olha só para essa barra, esse tamanho aqui pode achar que é o quanto a barra laranja dilatou, né? Mas não é. Aquela dilatação ali, na verdade, torna-se uma dilatação aparente. Se eu quiser calcular o quanto uma cresceu em relação à outra, como é que eu farei? Eu posso calcular os tamanhos finais e subtrair, sem problema. Mas como é que eu posso proceder sem calcular o tamanho final? Imagina que aqui está tampado, ó. Eu não sei o tamanho todo, então. Eu quero saber como é que eu vou calcular o quanto dilatou aparentemente uma da outra. Calcula o quanto uma dilatou. Calcula o quanto a outra dilatou. Ah, tá certo, né? Calcula o quanto um dilatou, calcula o quanto o outro dilatou e subtrai. Ou seja, a ideia que eu te passei de dilatação aparente, ela é só para volumétrica? Não. Ela serve para outras situações, mas elas são, por enquanto eu nunca vi no vestibular duas dilatações aparentes aqui na forma linear.
Mas vai que esse ano o cara resolve ir. Porque geralmente o aluno, nós somos assim, né? Todo mundo é assim. Tu treina de um jeito, cai um pouco diferente, em vez de tu tentar, às vezes tu fala, isso ele não ensinou, não sei fazer. É muito normal isso acontecer, né? Por isso que eu tô te falando, ele pode te pedir para calcular uma dilatação aparente e linear, vai mudar o raciocínio, calcula a dilatação de uma coisa, calcula da outra e faz a diferença para ver o quanto uma dilatou a mais que a outra. Só. Fala, Carlos. E como é que ia proceder com o alfa? Tem como? Ele teria que ter falado os alfas. Se ele não falar os alfas, você não tem como sair dessa. Ele tem que ter falado, ou pelo menos dado a relação. O alfa beta é o dobro do alfa, o alfa B é o dobro do alfa A. Que aí se eu precisar igualar as equações, esses alfas vão se cancelar. Mas ele tem que fornecer, senão fica impossível. Certo? Bom, eu já tinha falado dessa terceira aula, que a gente fala um pouquinho, na primeira foi só a introdução, a segunda aula eu falei durante a aula toda, eu contei alguns detalhes, mostrei por que o alfa é grau Celsius na menos 1, tentei te mostrar por que o beta é o dobro do alfa, que é o cantinho da placa que dilata lá, que é aproximadamente igual, mas você tem que me ver fazer pelo menos uma vez, né, uma continha. Então eu vou selecionar uma aí de exemplo, para que na próxima, nesse final de semana, tu possa arriscar algumas continhas. Feito esse exemplo, sobrando um tempinho, nós vamos brincar um pouquinho de estudo dos gases. Vamos bater um papo sobre estudo dos gases. Ah, meu Deus, calma, calma. Oh, meu Deus, quase que eu esqueço. Jamais me perdoaria. Antes do exemplo, uma perguntinha para vocês. Essa fórmula aqui, ó, a da dilatação volumétrica, e as outras também eu poderia perguntar, será que eu posso usar essa fórmula com segurança para qualquer substância em qualquer faixa de temperatura? Não. Claro que não. Eu primeiro não entrei em hipótese do corpo mudar de estado físico durante a dilatação, né? Será que é possível a gente calcular a dilatação de uma barra com ela derretendo depois? Uma barra está numa forma, certo? Tem um certo espaço para ela crescer ainda. E eu vou lá e começo a esquentar. Ela começa dilatando no estado sólido, de repente ela derrete. Será que a gente vai trabalhar com isso? Não, cara, ficaria ultra mega complexo. Esquece dilatação com mudança de estado físico. Só na faculdade, e olha lá, aquela coisa que eu falo no pós-doutorado, na Ucrânia. Aí pronto, aí faz esse estudo, beleza? Então, ó, dilatação é sempre no mesmo estado. Se está sólido, vai continuar sólido. Se está líquido, não pode ir para o estado gasoso, senão muda tudo. Beleza, galera? Ou seja, a temperatura está bem restrita já. Se for uma barra de aço, não vai poder passar lá dos 900 e poucos graus, que vai fundir o aço. Dependendo do aço, pode ser 1000 e poucos graus. Se for um líquido, petróleo, eu não vou poder esquentar o petróleo até 200 graus. Ele vai começar a se decompor. Tudo bem para vocês? Beleza. Mas vamos supor que eu garanto a vocês que a faixa de temperatura da questão não vai mudar o estado físico. Se eu garanto que não vai haver mudança de estado físico, será que eu posso usar essa fórmula para qualquer substância em qualquer faixa de temperatura que não mude o estado físico? Discutimos uma situação que não. Discutimos uma coisa anormal, diferente. Tipo a água, dilatação anômala da água. A safadinha da água não dilata de maneira bonita e organizada. Ela tem uma faixa de temperatura que ela dilata de maneira absurda. E nessa hora a fórmula falha. Por quê? A água tem uma dilatação anômala. Até agora eu só te disse que essa dilatação anômala interferia no diagrama de faces. Te falei que a dilatação anômala está intimamente ligada com a vida na Terra. Porque a dilatação anômala é que faz o gelo flutuar. A maioria das outras substâncias, a fase sólida afunda na fase líquida. Não entendi, professor. Imagina, sei lá, uma piscina de álcool. Aí eu vou lá e congelo um pedaço de álcool. Boto na piscina. Esse pedaço congelado de álcool afunda na piscina de álcool. Eu fui falar de ferro, não sei porque me veio a ideia de ferro, né? Aí na hora que eu fui falar que o bloco de ferro afunda na piscina de ferro derretido, eu lembrei que o ferro é uma outra substância de dilatação anômala. Puta, filho da mãe. Aí desculpa, galera, me perdoa. Uma piscina de ferro derretido. Se eu pego um bloco de ferro sólido e jogo nesse ferro fundido, o bloco de ferro vai flutuar na piscina de ferro fundido. Aí eu mudei a piscina para titânio. Piscina de titânio derretido. Oh, bem quente, né? Pega um bloco de titânio sólido, joga na piscina, afunda. As outras substâncias todas afundam. Duas substâncias que tu sabe que não afundam: água e ferro. Essas substâncias são exemplos de dilatação
tá, gente? Se eu fosse fazer o volume, ó, o volume atinge o valor mínimo a 4 graus. Beleza? Se eu estou dizendo que a água ocupa o menor volume a 4 graus, eu posso dizer que a densidade da água é a maior ou a menor a 4 graus? A maior possível. Que temperatura? Se o volume é o menor possível a 4 graus, já que densidade é massa sobre... com menor volume, a densidade fica maior. Peraí. Se a água possui a sua máxima densidade a 4 graus, se eu tiver uma mistura de água em várias temperaturas, qual é que afunda? O objeto mais denso não afunda no objeto menos denso? O óleo não flutua na água porque o óleo é menos denso? O gelo flutua na água porque o gelo é menos denso que a água líquida. Concorda comigo? Se a água a 4 graus está na sua situação de maior densidade, eu te pergunto, qual é a temperatura a 10 km de profundidade no oceano? 4. Lá na PQP, no fundo do oceano, qual é a temperatura? Em todas as regiões do mundo, no fundo do oceano. Por que é sempre 4? Porque a água para afundar tem que estar A, e se a água chegou lá no fundo é porque ela é a mais densa. E se ela é a mais densa, ela está que temperatura? É por isso que existe a vida no oceano. Porque se a coisa sólida afundasse, ia ficar congelado lá no fundo, o oceano todo ia congelar. Todo. Se o oceano não está congelado a partir dos polos, é porque existe a datação anômala. Aliás, até poucos anos atrás, uns 50, 60 anos, a galera achava, lá embaixo não tem nada. Não tem nada porque não tem luz chegando lá embaixo. Os seres vivos dependem todos de fotossíntese. Então lá não tem nem vida, nem adianta ir lá, nós vamos perder tempo. Aí os caras mais curiosos, olha que eu acho que tem alguma coisa lá. E aí, na década de 60, construíram submarinos que podiam descer lá nas fossas marianas até a 10 km de profundidade. Quando olharam, cheio de bichinho doido. Cara, a maior biosfera da Terra foi descoberta há 50 anos atrás, nós não sabemos porra nenhuma sobre o oceano. A região abissal, as profundezas abissais, é cheio de um monte de bicho bizarro. E a gente não sabe bulhufas sobre isso. Então tu vê, tem muita coisa para descobrir ainda. A maior parte dos seres vivos da Terra ainda não foi nem descoberta, porque está debaixo d'água, a quilômetros de profundidade. Que bizarro, hein? E qual é a temperatura? 4 graus, não vai congelar, porque é 4 graus. Certo? Legal essa ideia, né? Desculpa a demora. O gelo tem algum momento que ele passa a ser mais denso que a água? Não. Essa curva aqui mostra que a tendência é ele continuar sempre um pouquinho acima da densidade da água. Ótima pergunta. A concentração salínica e pressão não podem modificar essas coisas? Muito pouco. Tá? Ó, o fato de ter mais sal e a pressão não influencia nessa densidade? Muito pouco. Outra, galera, cuidado, quando o cara faz um gráfico desse, o cara pode pensar o seguinte, ó, que o cara pega 1 litro de água, a 30 graus, resfria a 4, vira um copo d'água. Pela madrugada, não! 1 litro de água a 30 graus, tu resfria a 4 graus e vai lá para 0,9998 litros. É mínima a contração, beleza? Por isso mesmo a gente diz que a água é um líquido incompressível. Se tu pegar água, 1 litro de água, e colocar toneladas em cima daquele litro de água, continua 1 litro. Por isso que a gente diz que a água é incompressível. Tamanha é essa diminuta mudança de pressão. Por isso nós não precisamos nos preocupar com pressão. O que tu precisa preocupar com a salinidade é as propriedades coligativas da água, que a química ensina. Lembra? Propriedade coligativa, por exemplo, ebuluscopia. Nós sabemos que a temperatura de ebulição aumenta quando eu jogo sal na água. Isso é importante saber. Agora a alteração de densidade aqui fica tranquilo, não te preocupa com isso. Pessoal, agora que nós sabemos um pouco melhor que a dilatação anômala da água é o fato de a água ter a máxima densidade a 4 graus, eu sei que nessa faixa de temperatura aqui, ó, adianta usar essa fórmula? Até porque nessa fase aqui o gama é negativo. Eu esquento e ela diminui de tamanho. Concorda comigo? O gama é negativo para a água nessa faixa aqui, ó. Mas depois que passou da temperatura de 4, o comportamento dela fica praticamente estável, linear. Aí a fórmula funciona. Ou seja, se eu estiver trabalhando com água, essa fórmula não vai ser usada em que faixa de temperatura? Do 0 até uns 5 e pouco. Acima de 5, taca na fórmula e fica feliz, porque a partir dali a água se
suporta bonitinho. O problema é só aquela região de temperatura. Beleza? Então tem que tomar um certo cuidado com a dilatação anômala da água. Agora sim, vamos ao exemplo. Quanto tempo eu tenho? Beleza, é agora.